Essa é a bandeira da Arábia Saudita. Hoje o nosso culto de missões será sobre a Arábia Saudita. Bom, essa bandeira que nós acabamos de ver é a bandeira do Estado e da Guerra do Reino da Arábia Saudita. Ela foi desenhada em 1925 e muito pouco alterada até a sua forma final, que foi em 1980. A cor, a verde, é a cor do Islã. A bandeira tem em branco uma espada que é o símbolo da justiça e evocação da conquista e unificação do país por Ibn Saud. O texto na bandeira é o da Shahada, a declaração de fé islâmica. O que está escrito ali em cima é La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Não há Deus senão Alá e Maomé é o seu profeta. Sempre começa com lá, porque lá em árabe é não. Bom, a Arábia Saudita, está aqui o mapa, não é? Ela tem os vizinhos aqui que sempre tiveram problema, o Iêmen, Catar, Egito, Sudão, a Jordânia, o Kuwait. Então a Arábia Saudita tem como capital Riad. Muita gente pensa que as capitais são as cidades que são berço do islamismo, mas não é. Riad. Pode ir. A extensão territorial é de 2.149.690 quilômetros, é bem grande. São quase 27 milhões de habitantes. Situada na Ásia, clima desértico, moeda é o real, não é real, é real. É bem diferente. E o sistema de governo é uma monarquia absoluta. O idioma oficial é o árabe e a religião oficial é o islamismo. O adjetivo pátrio, como é que ele se chama? Saudita ou árabe saudita? Cultura. Além deles não comerem carne de porco, os habitantes da Arábia Saudita não consomem bebidas alcoólicas, entre aspas. O álcool lá é proibido. E tem gente que acha que o cristianismo é uma religião, como é que se diz, que impõe um monte de coisas. A culinária se caracteriza pela utilização das especiarias, das frutas secas, por causa do clima desértico. É muito mais comum você ver uma fruta seca do que você ver uma fruta suculenta que nós temos num país tropical como o nosso, mais temperado. E o pão? O pão sempre acompanha as refeições, mas ele também serve como substituto dos talheres. Porque as comidas deles têm muito molho, tudo baseado no molho, então o pão ele é colocado aqui e tem muito cuscuz, né? Então o pão serve para parar e para raspar o molho do prato e para comer melhor. A vestimenta também é uma característica muito própria dessa cultura. As mulheres usam túnicas longas, nós já vamos falar sobre isso, e cobrem os cabelos, deixando apenas, não é o rosto todo, é só essa parte aqui, a mostra. É claro que algumas deixam o rosto, eles cobrem principalmente os cabelos. Importa referir que um dos principais meios de comunicação do nosso século não é usado livremente, porque lá o acesso à internet é censurado, tal como acontece em cerca de uma dezena de países que têm governos autoritários. Por que é censurado? Porque tem muita pornografia e também é uma massificação muito grande de religiões. Então eles não querem que as pessoas fiquem contaminadas com isso. Como mais de 90% da população saudita é muçulmana, é seguidora do islamismo, os costumes desse povo estão intimamente ligados a essa religião. Bom, uma das características do fruto seco característico da região é a tâmara. É comum você ver um quiosquezinho ou uma barraquinha no meio da rua e você compra em cachos e sai comendo.
não é? No Marrocos também tem. Você compra um cacho de tâmaras e sai comendo. É uma quantidade enorme de abelhas em volta. Mas enorme, enorme mesmo. Aí o pão, que é característico, aqui é um cuscuz, e aqui isso aqui é como se um charuto, tem um charuto envolto na folha de uva, e também ele parece também com o folhado que eles fazem lá. Pode ir. A mulher na Arábia Saudita, elas são proibidas de aparecer em público sozinhas, né? A menos que estejam com alguém da família ou com o seu tutor. É assim que geralmente elas se vestem. As mulheres são proibidas de praticar qualquer esporte. Quando vocês veem uma delegação da Arábia Saudita, prestem atenção. Geralmente nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro, foi uma representante, acho que foi uma mulher. Elas vão para fora do país e ali elas treinam, são criadas lá e aí elas vêm para as Olimpíadas. Mas em geral, elas não praticam esporte. De acordo com o islamismo, os homens podem ter até 4 esposas, desde que as trate de maneira igual. Então a vestimenta delas é uma burca. Cada país islâmico, ou alguns países islâmicos, tem o nome da vestimenta. Lá no Marrocos é jilaba. Ela não é assim, não cobre tudo, cobre só a cabeça e o cabelo e vai até os pés. Aí tem um negocinho que amarra aqui, chama jilaba. Lá é a burca. A burca, ela é nativa de países fundamentalistas. Exatamente porque cobre muito mais do que o normal, do que a jilaba. A jilaba você tem um capuz, você coloca aqui e você anda pelas ruas. É uma roupa comprida, mas a burca não, só deixa à mostra os olhos. Entre 1919 e 25, Saud conseguiu expulsar Hussein das cidades de, não é o Saddam não, das cidades de Jeddah, Meca e Medina. E em 1926 ele tornou-se rei do Hijaz. E em janeiro de 27, rei do Negev, pelo Tratado de Jeddah, de 20 de maio de 27. E os ingleses reconheceram a independência do reino de Ibn Saud, agora como reino do Negev e Hejaz. Em 32, Saud decidiu reunificar todos esses reinos e assim se formou a Arábia Saudita. Eram reinos. Você vê que Meca e Medina eram um reino, junto com Jeddah, separado. Então tinha várias reuniões e vários reinos. Esse, o nome dele? Saud, ele unificou tudo e aí passou a se chamar Arábia Saudita, reino da Arábia Saudita. Por que reino? Eram vários reinos juntos. Então até hoje é o reino da Arábia Saudita. Pode ir. Novamente, o mapa, e eu queria que vocês vissem a localização de Meca e Medina, que são as cidades sagradas do Islã, e nós já vamos saber por quê. Pode ir, meu filho. Como todo o resto do país, a capital, Riad, fica situada no meio do deserto, tendo então temperaturas superiores a 50 graus durante o verão. No inverno é frio porque as amplitudes térmicas do deserto são muito grandes. Então a variação de temperatura é imensa. Pode ir. Isso aqui é uma tempestade de areia. A capital da Arábia Saudita é também conhecida por suas enormes tempestades de areia, que se elevam a dezenas de metros de altitude, deixando uma visibilidade mínima de cerca de 11 metros de distância. Quando ela se levanta assim, nos países árabes e no norte da África também, quase todo mundo tem uma vestimenta ou um casaco, não é de couro, mas parecendo de couro. Por quê? Primeiro, porque é um frio muito grande à tarde para a noite, no final da tarde para a noite. E segundo, por causa dessas tempestades. Aí você tem que cobrir a cabeça e cobrir o corpo. É uma tempestade. Agora você imagina você viver numa cidade dessa e se levanta uma tempestade dessa. No deserto é muito pior, no nada.
Mas aqui, olha só a amplitude dessa tempestade de areia. É impressionante. Pode ir. Isso é uma torre em Riad que tem 267 metros de altura, é enorme. Você vê de qualquer lugar da cidade essa torre. Pode ir. Bom, os muçulmanos, que do árabe Aslama significa submetido a Deus, islamismo significa submissão a Deus. Eles seguem os ensinamentos do profeta Maomé. Maomé, então, é o fundador do islamismo. Eles se orientam através do livro sagrado conhecido como Alcorão ou Corão. O islamismo é uma religião monoteísta, só adora um Deus e só aceita um Deus. Cuja lei é baseada em 5 pilares. Muita gente acha que nós cristãos somos fundamentalistas também nessa área. Mas olha só, oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. Esses são os pilares do islamismo. Todo muçulmano que segue verdadeiramente a religião islâmica, ele faz a oração no mínimo 3 vezes ao dia, ele pratica boas ações, ele pratica a fé dele, ou seja, ele lê muito o Alcorão, porque ele acredita que assim, eles vão declamando aquilo, para que aquilo entre na cabeça deles, o jejum no mês de Ramadã e a peregrinação a Meca são obrigatórios. O islamismo considera que são sagradas as cidades de Medina e Meca, onde eu já mostrei para vocês no mapa da Arábia Saudita. Em Meca, por que Meca? Nasceu o profeta Maomé. Anualmente, milhões de muçulmanos viajam para essa cidade numa peregrinação chamada Hajj, ou Hajj, que é feita, errei aqui, a mesquita Al-Masjid Al-Haram. É tradição de que todo muçulmano faça, ao menos uma vez na vida, essa peregrinação a Meca. Um dos costumes dos muçulmanos é rezar 5 vezes ao dia, direcionados para a mesquita localizada em Meca, onde está então o túmulo do profeta Maomé. Um dos costumes dos muçulmanos, por sua vez, na mesquita Al-Masjid Al-Nabawi, em Medina, o profeta está enterrado. Ele nasceu em Meca e está enterrado em Medina. Por isso que são as 2 cidades mais sagradas do islamismo. Pode passar. Essa cúpula aqui, ó, verde, é onde está enterrado o profeta Maomé. Olha, o lugar de peregrinação é enorme. Isso aqui tudo é uma mesquita. Daqui dessas torres é que sai o chamado para a oração. São os minaretes. Por que minaretes? Dali vai minando a fé. Vai saindo. É como se brotasse um coisinho de água, vai minando ali, ó. Cada palavra que você diz é como se você estivesse ali fazendo brotar. Minarete, pode ir. Essa é a entrada do túmulo de Maomé em Meca. Essa é a base daquela mesquita verde. A Arábia Saudita tem um papel central no mundo islâmico, porque é lá que ficam Meca e Medina, as 2 cidades mais sagradas do islamismo. Masjid Al-Haram, a mesquita sagrada, também conhecida como Grande Mesquita ou Mesquita Al-Haram, é uma mesquita considerada o maior centro de peregrinação do mundo, localizada na cidade de Meca, na Arábia Saudita. É o lugar mais sagrado do islamismo. Cerca de 1 bilhão de muçulmanos se voltam para ela 5 vezes ao dia para rezar, obedecendo aos preceitos do Alcorão. O Alcorão diz que você deve rezar em direção à cidade sagrada de Meca. Pode ir. Esse é o Alcorão. Ele é, como é a língua árabe, nas línguas ocidentais, você lê daqui
para trás. Como você vê, está assim, ó. Nas línguas orientais, no árabe, você lê, começa aqui e você vai lendo de trás para frente. O que é o Alcorão? Ele sintetiza as leis da vida religiosa, política e social no povo islâmico. Tem 6.226 versículos agrupados em 114 capítulos. Não estão organizados em ordem cronológica, mas em ordem de tamanho do maior para o menor. Contém a Fatiha, que é a oração básica dos muçulmanos ou dos islâmicos. Qual é a história deles? No século VII, Maomé disse que recebeu a visita do anjo Gabriel. Durante essa, foi uma só não, foram várias. O anjo, essas visitas duraram 23 anos, até a morte dele, segundo ele. E segundo Maomé, o anjo aparentemente revelou as palavras de Alá, a palavra árabe usada pelos muçulmanos para Deus, e essas revelações ditadas formam o que hoje conhecemos como Corão ou Alcorão. Segundo Maomé, o anjo ditava para ele as palavras de Alá, o livro sagrado do islamismo. Islã significa submissão, derivando de uma raiz que significa paz. A palavra muçulmano significa aquele que se submete a Alá. Se vocês lembrarem bem, Israel e Ismael eram irmãos. Israel formou o povo judeu, Ismael formou o povo árabe. E Deus abençoou as tribos que surgiriam de Ismael e disse que a força deles estaria onde? Na espada. Meu filho, vê se dá para voltar aí a primeira. A primeira imagem? Um dos pilares também do islamismo, e que não aparece aqui, é a Guerra Santa. O que é a Guerra Santa? Todo muçulmano tem a obrigação de combater os maus muçulmanos e os não muçulmanos. A jihad. A jihad. Aqui a força. Então, dentro da religião, eles têm uma religião externa para vender para todo mundo. É aquela religião daqueles 5 pilares, inclusive um deles é fazer caridade. Só que os grupos que levam o Corão à risca, eles combatem, assim como nas cruzadas se combatia matando os maus cristãos e os não cristãos, eles também. As cruzadas foram um grande estrago, mas um grande estrago. Porque a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então por aqui nós já vemos o tamanho das heresias. Não é, olha só a espada. E a Bíblia diz lá no início, a força deles estará na espada. Como é que a Bíblia está se cumprindo? Não, já foi. Quem foi Maomé? Aí as pessoas, ele, por 23 anos, ele disse que o anjo aparecia para ele e ficava ditando as palavras que eles... E o interessante é que o nome da religião significa submissão a Deus. Então, por que Guerra Santa? Porque eles dizem que guerreiam em nome de Deus. Eles pegam, inclusive, alguns versículos bíblicos que falam sobre a ira de Deus, e aí eles usam para matar as pessoas. Pode ir. É o profeta e a figura mais importante do islamismo, Maomé. Nasceu em Meca em 570, como Muhammad. Passou a maior parte da vida como mercador analfabeto. Aos 40 anos, ele recebeu suas primeiras revelações do arcanjo, segundo ele. O fenômeno se repetiu por 23 anos e deu origem ao Corão.
o livro sagrado dos islâmicos. Maomé pregou a devoção a um Deus único. Pode ir. Aí eu vou citar a Bíblia de novo. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, os apóstolos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Mentira! Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Mentira! O interessante é que ele conhecia essa palavra. Ele teve uma influência cristã muito grande da mulher dele, Khadija, que era muito mais velha do que ele. Pode ir, por favor. Bom, o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido e mudou-se para Medina, onde ele estruturou uma poderosa tropa. Retornou 2 anos depois e ascendeu como líder político. Naquele tempo, a sociedade árabe era dividida em tribos e clãs. Quem foi que dividiu? Lá no Antigo Testamento está escrito que dele sairiam 12 príncipes. E pode-se dizer que Maomé proporcionou uma unidade nacional por meio da religião, ajudando a posicionar a nação árabe como pioneira cultural e científica 200 anos depois. Pode ir. Aí eu vou aqui, Medina, né? Nós estamos falando dela, de Medina. Essa é a mesquita do profeta. Aí tudo são peregrinos, ó. Tudo isso aí. É uma imensidão. Pode ir. Medina é uma das mais importantes cidades do islamismo. E seus arredores são proibidos para visitações de não muçulmanos. Se você quiser ir para aquele lugar, para aquela mesquita, você só entra se você disser que você é muçulmano. Senão você não entra. Meca, a cidade mais sagrada do Islã e local da peregrinação anual, conhecida como Hajj, também não permite a presença de pessoas que não sejam seguidores da fé islâmica. Eles segregam completamente. Pode ir. O que é a Kaaba? Eu já vou mostrar a Kaaba. É uma construção cúbica, um cubo de 15 metros de altura, que é cercada por muros de 10 metros e 12,19 metros de altura. Ela está permanentemente coberta por uma manta escura, como dizem que o bordado é de ouro, aqui está dizendo que é dourado, que é regularmente substituída. Em seu exterior, encravada em uma moldura de prata interior, encontra-se Hajar el-Aswad, a pedra negra, uma pedra escura de 50 centímetros de diâmetro, que é uma das relíquias mais sagradas do Islã. Pode ir. Olha ela aqui. Dizem que é uma pedra que desceu do céu. E muitos dizem que é um pedaço de meteoro. E eles veneram essa pedra. Ela fica dentro desse cubo aí. Aí associam essa pedra a Abraão. Pode ir. De acordo com a tradição do Islã, a fundação da Meca foi realizada por descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão. Durante o século VII, a cidade funcionou como um grande centro comercial. E naquele mesmo período, o profeta Maomé proclamou o Islã na região. Está lá Abraão, né? Teve com Sara Isaac, que é judeu, e com Agar teve Ismael, que hoje são os muçulmanos, filho primogênito, porém veio fora da promessa. É exatamente assim que funciona. Pode ir. Para o Islã, essa é a região mais sagrada de todas. Por isso, os adeptos da religião costumam fazer suas orações voltadas para a direção de Meca,
Todos os anos, aproximadamente 13 milhões de muçulmanos visitam o local. Tudo isso que vocês estão vendo esbranquiçado é gente. Jesus. Tudo isso. Vocês vão ver melhor no filme. É impressionante. É a religião que mais cresce no mundo. Desde a década de 80, o povo cristão está sendo alertado sobre o crescimento do islamismo. Eles estão islamizando o mundo. A cultura islâmica entrou na Europa, entrou na África e está entrando no mundo ocidental. Se vocês pensam que no Brasil não tem muçulmano, estão enganados. Tem muito muçulmano. Aqui em Brasília tem uma mesquita e nas principais cidades brasileiras tem mesquitas. Pode ir. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é gente. Tudo isso. Morrem muitas pessoas durante essa peregrinação. E o mais interessante é que eles se submetem a tudo aquilo. E nós cristãos queremos ter uma vida regalada. E se você disser que você tem que orar, ajoelhar, ler Bíblia, ir para o monte, não, nada disso vale. Mas eles têm uma vida de submissão. E eles acreditam verdadeiramente que eles estão seguindo a Deus. Mas isso é bíblico. Isso é bíblico. Vá. A Kaaba, também Kaaba, ou Kaaba em árabe, o cubo, também conhecido como Nobre Cubo, ou Casa Sagrada, ou Casa Proibida, é uma construção reverenciada pelos muçulmanos na mesquita sagrada de Al-Masjid, Meca, e é considerado pelos devotos do Islã como o lugar mais sagrado do mundo, porque essa pedra, segundo eles, caiu do céu. Pode ir. Segundo os relatos islâmicos, quando Abraão propagou pelo Iraque a crença monoteísta, ele foi perseguido. Então foi necessário um local simples para ser o ponto de adoração monoteísta. Abraão escolheu Meca por ser geograficamente o centro do mundo. Muçulmanos, olha só, preste atenção nessa região. Geograficamente é assim. Muçulmanos relatam que a construção da Kaaba está descrita no Alcorão e na Bíblia. Não. Eles é que dizem. Mas não existe isso na Bíblia. Até porque essa religião surgiu quase 700 anos depois. Aí diz assim, no Alcorão, olha aqui, ó, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceria. Eles acham que esse altar é a Kaaba. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Gênesis. Bem como descrito no Alcorão. Olha, no Alcorão está assim, ó. E quando Abraão e Ismael, que no caso é Ismael, elevam as fundações da casa, dizendo, nosso Senhor, aceita de nós esse trabalho. Certamente tu escutas, tu és conhecedor. Está aqui, capítulo 2, verso 127 do Alcorão. Pode ir. Olha ela de pé. Está vendo só o tamanho das pessoas e o tamanho dessa construção? Essa pedra é super, hiper, ultra protegida. Porque dizem que foi o primeiro altar que Deus, o lugar do primeiro altar que Abraão construiu para Deus, que está descrito em Gênesis. Pode ir. Aqui é um peregrino orando de uma dessas sacadas aqui, ó, em volta da Kaaba. Pode ir. Essas são as mulheres. Elas ficam num lugar separado dos homens, sabendo que só tem mulher. Olha a multidão.
É impressionante. Pode ir Meu Deus. à noite. Tudo isso aqui, gente, é povo. Tudo. Meu Tudo, Deus. tudo, Misericórdia. tudo. Agora nós vamos falar um pouco sobre os 5 pilares do islamismo. Assim que eu fui chamada para missões, que Deus mostrou que eu ia para países islâmicos, eu comecei a estudar o islamismo, a estudar o Corão e a estudar os 5 pilares. E desde aquela época, no início da década de 80, Deus alertava os profetas de que a religião islâmica tomaria as proporções que tem hoje. É impressionante como Deus fala. E ele alertava: eu vou levantar um povo preparado para ir para esses lugares, porque eles vão tomar conta do mundo. No início da década de 80, o islamismo não era nem de perto o que é hoje. Ele não ameaçava ninguém. Não era nem de perto o que é hoje. E Deus falava. Quando Deus me chamou, ele disse que seria um povo preparado de forma diferente, porque esse povo iria invadir todo o planeta Terra. E nós vemos agora, deixa eu ver, eu estava com quase 40 anos depois, pronto, se cumpriu. Deus levantou missões. Na época nós tínhamos missões. Conforme Deus falava, as missões iam se levantando, as pessoas iam. No sul do Brasil tem uma quantidade impressionante de muçulmanos. Impressionante. Pode ir. Profissão de fé, ou shahada, é a porta de entrada do indivíduo no Islã. E nenhuma pessoa é considerada muçulmana sem que tenha feito essa profissão de fé. Ela é naturalmente feita pelo muçulmano todos os dias, durante as orações e súplicas. Ela consiste em dizer: não há Deus além de Alá e Muhammad é o seu profeta. Quando a Bíblia diz que nós temos que ler a palavra todos os dias, para que ela entre pelos nossos sentidos, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, eles declamam isso aqui porque um dos pilares do islamismo é a fé. Se você diz isso todos os dias, você vai acreditar nisso. É ou não? É verdade. Com certeza. Eles trabalham bem com a mente da pessoa. Você tem que dizer todos os dias: não há Deus senão. O que é isso? Não há Deus senão Alá. Ele está dizendo: eu sou monoteísta. Sim. O meu Deus é Alá. E o mensageiro de Deus é Maomé. Se você disser isso todo dia, é por isso que, em geral, as igrejas têm uma profissão de fé, mas elas esqueceram completamente. Se você não repetir constantemente para as pessoas o que elas estão fazendo ali, dentro do cristianismo, elas se perdem dentro dos seus próprios problemas, achando que elas estão ali para que Deus resolva os seus problemas. Mas eles não. Por isso a Bíblia diz que os filhos do inferno muitas vezes são mais sábios do que os filhos de Deus. Olha aí. Por que nós somos facilmente enganados? Porque nós nos perdemos no meio de tanta coisa. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele morreu por mim e por você. Ele ressuscitou e Ele voltará para nós termos vida eterna com Ele. Aonde? No céu. E o que a gente repete isso? Não. A gente acha que o céu é a terra e a gente vive para pedir a Deus que faça da terra um céu. Como os ímpios. Pode passar. Fazendo a profissão de fé.
mulheres fazendo a profissão de fé. Deus é Alá e Maomé é seu profeta. Pode ir. O segundo é a oração. A crentaiada, reunião de festa, a crentaiada vai todinha. Mas reunião de oração, a minha vida inteira foi assim. É sempre meia dúzia. São sempre os pilares da igreja que vão para a reunião de oração. Porque é na reunião de oração que você é fortalecido. Salat, ou oração, é a oração obrigatória dos muçulmanos, que deve ser praticada 5 vezes ao dia, em horários específicos, de acordo com a posição do sol. Durante o salat, o muçulmano recita o Alcorão. Tem crente que nunca leu a Bíblia toda. É verdade. 5 vezes por dia eles recitam o Alcorão e fazem súplicas prescritas pelo profeta Muhammad, de acordo com o que foi revelado por Deus, segundo ele. Olha que coisa mais terrível. Enquanto a religião cristã, enquanto os cristãos dizem que Deus só quer o coração, eles são disciplinados. O cristão hoje pegou aquela palavra de Paulo que diz que nós temos que ser como atletas que correm no estádio e só um alcança o prêmio. Nós temos que correr como se disso dependesse a nossa vida. Mas não, deixa pra lá. Deus só quer o coração, Deus é o amor. Não que orasse demais, nada. Jesus já fez um sacrifício para mim. E esquecem de Tessalonicenses: orai sem cessar. Esquecem da outra palavra que se diz, além de orar sem cessar, vigiai e orai. Pode ir. Olha aqui. É isso aí. Isso tudo é gente, é um mar de gente. Eles estão orando com a cabeça deles voltada para Meca. Pode ir. Zakat é o terceiro pilar. É a doação compulsória de 2,5% para aqueles que têm capacidade de pagá-la, ou seja, que possuem valor de bens acima de 85 gramas de ouro. Amém, gente? Glória a Deus. O valor é pago sobre a parte que excede esses 85 gramas de ouro e é geralmente pago para instituições que fazem distribuição dos valores entre pobres e necessitados. Como é que a igreja primitiva fazia? Eles tinham uma bolsa só. Você dava uma parte do dinheiro e o que é que faziam? Tanto que a mulher que derramou o perfume sobre Jesus, ela foi recriminada. Mas por que ela fez isso? Esse dinheiro podia ter sido, esse negócio podia ter sido vencido e o dinheiro dado aos pobres. Olha aí. Nós nos perdemos. O cristianismo se perdeu. É por isso que a igreja nos moldes de hoje está com os dias contados. Essa igreja, nos moldes de hoje, com todos os seus rituais e com tudo que ela tem se afastado do evangelho, ela tem os dias contados. Pode ir. Dar esmolas é um dos pilares do islamismo. O quarto pilar é o Ramadã, que é chamado de mês da paciência. O jejum do mês de Ramadã dura todo o mês lunar do Ramadã e deve ser praticado por todo muçulmano com capacidade para jejuar. O que é isso? Se você tem uma enfermidade, não pode. Se você toma remédios que você tem que se alimentar para poder tomá-los, não pode. Iniciando o jejum antes do sol nascer e encerrando após o sol se pôr. Agora vocês imaginam, eles se submetem nos países europeus no verão. O sol nasce muito cedo, antes de 5 horas da manhã. E ele se põe, eu vi, tanto no Reino Unido como na França, 10h30 da noite, ainda tinha sol em cima da minha
entrando pelo meu quarto, eu já estava deitada para dormir, no pino do verão, mas eles se submetem, porque Islã significa submissão. Pode ir. E nesse jejum, o que eles não podem fazer? Eles não comem, não bebem e não praticam atividade sexual. Também não pode fumar durante o jejum. Então, durante um mês, eles têm essa disciplina. Eles não comem, não bebem e não praticam ato sexual. E o cristão tem dificuldade em se abster de sexo, de bebida e de comida para fazer o jejum. Ah, pastora, jejum de 24 horas eu não consigo. Tá aí. Pode ir. O quinto pilar é a peregrinação na Meca. Todo muçulmano, uma vez na vida, no mínimo, ele deve ir a Meca. A viagem de peregrinação à Meca deve ser feita pelo menos uma vez na vida pelos muçulmanos com condições para tal. Na peregrinação, vários rituais são praticados de acordo com a tradição abraâmica da peregrinação, tendo este pilar sido iniciado com o profeta Abraão em suas visitas à Meca, dizem eles. Abraão fez visitas, né? Dizem eles, pode ir. É assim que eles fazem. Está vendo? Eles estão andando em volta da Caaba. Eles rezam e andam em volta da Caaba, que é a pedra sagrada. Pode ir. Então, resumindo, quais são os pilares do Islã? Profissão de fé, não há outro Deus além de Alá e Maomé, seu profeta. Segundo, 5 vezes por dia, ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao anoitecer e à noite, eles oram. Agora, nos países islâmicos, essa oração ninguém esquece, porque os minaretes estão espalhados pela cidade. E na hora, 6 horas da manhã, que é o horário, eu era acordada com Allah Akbar, e continua. 6 horas, meio-dia, a mesma coisa. Aí continua à tarde e depois ao anoitecer. O jejum durante o mês de Ramadã não é um dia não, gente. É um mês inteiro de jejum. Não come, não bebe e nem mantém relações sexuais antes do amanhecer e termina após o pôr do sol. A caridade, dizem eles que purifica o fiel e também purifica as suas posses. É como se fosse uma sangria necessária. Você tira dali e dá para que venha mais para você. Esse é o pensamento. A peregrinação à Meca, pelo menos uma vez na vida, caso tenha condições, você tem que fazer uma peregrinação à Meca. Pode passar. Alhamdulillah. Vocês já ouviram falar Alhamdulillah? É uma frase em árabe que significa louvai a Deus. Ele é usado por árabes de todas as religiões, mas com mais frequência pelos muçulmanos, devido à centralidade dessa frase específica dentro dos textos do Alcorão e as palavras do profeta Maomé. Por que tem isso aí? Louvai a Deus. Isso é um salmo. Sim. Muitas vezes o muçulmano se cumprimenta assim, Alhamdulillah, né? Ou então, Barakallah ufik, que as bênçãos de Allah caiam sobre vocês. É assim que eles se cumprimentam. Ou então, Silama, que Allah seja com você. É semelhante à palavra hebraica aleluia, Deus seja louvado. Aleluia, alhamdulillah. É muito parecido. Pode ir. Cristãos na Arábia Saudita. Quem se decide pelo cristianismo enfrenta grandes desafios, começando pela Sharia, que é a base da constituição do país.
e que dita à população que se converter a qualquer outra crença que não seja o Islã é um crime punível com morte. Então, a Sharia, ela está na base da constituição do país. Deus é Alá e Maomé é seu profeta. A Arábia Saudita é o único país do mundo onde oficialmente é proibido ter igreja. Não podia ser diferente, né? Todos os sauditas são considerados muçulmanos. E para as famílias tradicionais, uma conversão ao cristianismo é considerada uma vergonha e um escândalo. Essa pessoa é banida. Pode ir. É uma Bíblia com cadeado, né? Cristãos são sequestrados e torturados, como esse. Perseguição. Em outubro do ano passado, 2016, 27 cristãos de origem libanesa, entre eles mulheres e crianças, foram presos por participar de um evento religioso realizado na Arábia Saudita. A polícia religiosa invadiu suas casas perto de Meca e os levou para a prisão, acusando-os de realizar orações cristãs e por posse de Bíblia. É interessante, a gente aqui tem 500 Bíblias na estante e não lê. Tem liberdade para orar em qualquer lugar e não ora, não evangeliza. Os cristãos perderam seus vistos e foram deportados para o Líbano em seguida. O reino saudita se orgulha muito de sua identidade islâmica e também pelo fato de liderar o mundo muçulmano. Pode ir. Essa é a punição para quem lê a Bíblia ou na Arábia Saudita. Está vendo o dedo aqui? Conversão. Ai, desculpa, não entendi que era passado. Ali prendendo, torturando, pode passar. Conversão é crime. A Arábia Saudita é um dos países onde os cristãos são mais perseguidos, de acordo com a classificação de países por perseguição das portas abertas, que anualmente classifica os 50 países onde os cristãos mais sofrem perseguição por causa da fé. Esse ano a Arábia Saudita ocupa a 3ª posição. Essa nação onde o islamismo nasceu cerca de 1.400 anos atrás está fechado desde então para o Evangelho. O seu sistema legal se baseia na lei islâmica ou na Sharia. A conversão a outra religião é considerada um crime grave. Olha como é que põe. São cristãos. Eles fazem assim ou crucificam. Pode ir. Trecho do Alcorão. Eis as punições para quem faz guerra contra Alá e Maomé, ou seja, se recusa a se tornar muçulmano ou a se subjugar a Sharia, e semeia corrupção na terra, ou seja, critica o islamismo abertamente. A recompensa dos que fazem guerra a Alá e seu mensageiro e se esforçam em semear a corrupção na terra não é senão serem mortos ou serem crucificados, ou terem cortadas as mãos e os pés de lados opostos, ou serem banidos da terra. O que é banir da terra? Se você não pode ir para lugar nenhum da terra, mata. Isso lhes é ignomínia na vida terrena, é uma vergonha na vida terrena. Na derradeira vida terão formidável. O que é a derradeira vida? É a vida eterna. Terão formidável castigo. Isso aqui está no Alcorão, tá? Parte 6, verso 177. Por que? Volta um pouquinho. Por que eles fazem a Guerra Santa? A base é essa daí. A Guerra Santa tem como base. Você vê que a Guerra Santa não está entre os 5 pilares do Islã, só que ela é um pilar. A jihad. Pode ir. Ó fiéis, combatei os vossos
vossos vizinhos incrédulos, para que sintam severidade em vós, e sabei que ela está com os tementes. Ao Corão, para aí. O que a Bíblia diz? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Como é que alguém pode ser enganado com uma religião dessa? Se você não conhecer a Bíblia com profundidade, você é enganado. Porque eles não vão dizer para você, na hora que eles estão te discipulando, que eles vão fazer a Guerra Santa. Eles vão dizer para você os 5 pilares. E aí quando você, puxa, eu já sou monoteísta. Deus é Allah.